Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no canal Gigante Glorioso. Segunda edição para a gente falar sobre os grandes feitos desse Botafogo de 2024. Será que esse Botafogo de 2024, como muita gente tem falado aí, é o maior Botafogo de todos os tempos? A gente está falando simplesmente de 130 anos de Botafogo. Será que esse Botafogo de 2024, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, é o maior Botafogo de todos os tempos? E mais, a gente vai falar de saída de jogadores, Marçal, Eduardo em tom de adeus. Vamos falar também sobre Arthur Jorge e John Textor em conversas pela permanência no Botafogo. Nesse momento, Arthur Jorge tem muito mais chances de ficar do que de sair. Vou falar sobre isso muito mais depois da vinheta. Olha só, Black Friday já passou, mas você ainda tem desconto e promoção aqui no canal Gigante Glorioso com o nosso cupom GOLORIOSO. Você pode adquirir essas belíssimas garrafas térmicas da GoCase. Olha só, eles mandaram umas muito bacanas aqui pra gente, ó. Essa aqui é 10, essa é do Savarino, hein? Ainda essa aqui do Forjado no Fogo. Mas o melhor de tudo é claro, né? Campeão da América tem que ter produto especial de campeão da América. Entra nesse link que tá aqui embaixo que você vai ver produtos especiais em comemoração, claro, a Libertadores da América, do Fogão. É isso mesmo, lá no site da GoCase você vai encontrar. E usando o nosso cupom GOLORIOSO, você vai conseguir aquele desconto muito bacana que só a GoCase oferece pra você, beleza? Então não perde tempo, entra no site da GoCase que lá tem produto especial pra mim, pra você, pra todos nós que somos campeões da Libertadores. Não esquece de usar o cupom, hein? GOLORIOSO. Eu quero agradecer a você que está ligadinho aqui na segunda edição do canal Gigante Glorioso e avisar, ontem muita gente participou da live, mais de 3 mil pessoas simultaneamente participando, mais de 40 mil visualizações. Um abraço para todos vocês que estiveram na nossa live. E ó, você que participou com seu Pix, com o Superchat, o nosso sorteio da camisa do Tricampeonato Brasileiro do Botafogo vai ser na live do jogo contra o Pachuca, beleza? Nós faremos o sorteio da nossa promoção dos membros, que vão ganhar a camisa da Libertadores com o Pet, e também o da camisa da reserva do Tricampeonato Brasileiro, tá certo? Camisa novinha, fresquinha, ninguém tem, só você, tá certo? Vamos lá! Botafogo, campeão brasileiro, tricampeão brasileiro, tô aqui com a faixa, né? Tem que trabalhar de faixa, não tem essa. E o pessoal já tá até dizendo, pô, de novo, outra faixa, vai, segura aí, que quinta-feira pode ter mais uma. E campeão da Libertadores da América. Esse é o maior Botafogo de todos os tempos? O Garamboni, que é um jornalista da Sport TV, até deu um toque nos desavisados, na galera que acha que o futebol começa no século XXI, né? Ou então nos anos 80, 90. Ele estava analisando as equipes do Mundial, do Super Mundial de Clubes. Ele falou, mostrando os grupos, né? Ele falou assim, o Fluminense nunca enfrentou o Borussia Dortmund na vida. O Palmeiras nunca enfrentou o Futebol Clube do Porto na vida. O Flamengo enfrentou o Chelsea uma vez só. O Botafogo já enfrentou várias vezes o Atlético de Madrid. O Botafogo já jogou com o Paris Saint-Germain. O Botafogo que pode pegar o Real Madrid agora. O Botafogo já enfrentou várias vezes o Real Madrid. Então o time brasileiro com notabilidade mundial nesse Super Mundial da FIFA é o Botafogo. E isso, por que eu estou falando isso? Que o Garamboni falou no programa da Sport TV. É porque falar que o time de 2024 é o maior Botafogo da história é um pouquinho de desconhecimento da história. Talvez seja o terceiro maior Botafogo de todos os tempos. E eu estou falando de um time que está entre os 12 maiores clubes do mundo no século XX. Eleito pela FIFA como um dos 12 maiores clubes da história do futebol. O time de 2024 é fantástico. Se você analisar, principalmente no setor ofensivo, a gente tem um Thiago Almada, que é chamado de mini Messi, não à toa. A gente tem um Savarino, que é um jogador útil em todos os sentidos. Ele é um craque. Ele passa despercebido porque ele é útil taticamente. Ele muitas vezes desaparece para que o outro apareça. Ele cumpre um papel tático muito importante e tecnicamente sobra. A gente está falando de um Igor Jesus, que é um centroavante, mas não é um centroavante à moda Túlio Maravilha, nem a moda Louco Abreu. É um centroavante extremamente moderno, que abre caminhos para os outros jogadores, que prende marcação, que faz pivô. E a gente está falando de Luiz Henrique, que é uma versão século XXI do que a gente já viu de melhor com a camisa 7. Garrincha, Jairzinho, é uma versão contemporânea
é uma versão moderna, né? Um jogador que, claro, resguardadas as devidas proporções, que nos proporcionou tantas alegrias como a que Garrincha deu a meu pai, Jairzinho deu a meu pai, a tantos fãs aqui do GG, seguidores nossos, que são dessa época, né? Eu gosto de resguardar as devidas proporções, porque eu acho muito injusto esse tipo de comparação. Quem é melhor, Luiz Henrique? Isso não existe, galera. Luiz Henrique é o melhor de 2024. Ele é o rei da América, ele é o rei do Brasil, ele é o melhor jogador de 2024. E já pede passagem para ser titular de seleção brasileira há muito tempo. Agora, Garrincha é um monstro. Garrincha, Jairzinho, são campeões no Botafogo, campeões na seleção brasileira. Luiz Henrique tem um caminho a percorrer. A única coisa de certo, das monte de besteiras que o Hulk falou, é que o Luiz Henrique tem um longo caminho a percorrer. Mas já tem o título que o Hulk não tem, né, Hulk? Aliás, você devia convocar uma coletiva para pedir desculpas para o Luiz Henrique. Mas, assim, a minha opinião é a seguinte: esse não é o maior Botafogo de todos os tempos. Pode vir a ser, por incrível que pareça. É controverso. Muitos vão dizer, claro que pode, Guilherme. É só ele se tornar campeão mundial. Se ele vencer Pachuca, vencer Al-Ahly, vencer Real Madrid, é o maior Botafogo de todos os tempos. Ainda respondo que há controvérsias. Há controvérsias. Porque quem viu sabe que o maior Botafogo de todos os tempos está entre o Botafogo de 1962 e o Botafogo de 1968. Porque eu não posso fazer uma leitura do Botafogo dos anos 60 com os olhares de 2024. O que importava, e importava muito, em termos financeiros, em termos de espetáculo, em termos de mídia, em termos esportivos, eram os campeonatos do Rio de Janeiro. O Campeonato Carioca, a Taça Guanabara, eles tinham uma validade muito maior do que o Torneio Rio-São Paulo, por exemplo. Você não vai ver nenhum campeonato carioca, o Torneio Rio-São Paulo era o torneio nacional da época, né? Depois veio a Taça Brasil. Você não vai ver nenhum campeonato carioca sendo decidido com 4 campeões. Não, foram 4 campeões. Torneio Rio-São Paulo, chamado de Roberto Gomes Pedrosa, o apelido Torneio Rio-São Paulo, depois o Roberto Gomes Pedrosa se tornou o Campeonato Brasileiro, né? Então o Rio-São Paulo você tinha 4, 3 campeões. Ah, não teve final por conta de agenda, mas agenda de quê? De campeonatos cariocas, de campeonatos paulistas, que eram muito mais relevantes. Então, assim, a época dos anos 60 é muito diferente. É muito diferente. Sem contar os torneios internacionais para os quais o Botafogo era convidado a jogar, que pagavam uma fortuna. E o Botafogo, por exemplo, em 1969, não quis participar da Libertadores da América. Primeiro que não era rentável, segundo que só davam pancada. O Botafogo preferiu participar de outros torneios, que pagavam mais, que tinham mais prestígio, dos quais participavam Real Madrid, Barcelona, Peñarol, então, Benfica. Então eu acho que o maior Botafogo de todos os tempos, ele ou é o Botafogo de 1962, com Garrincha, Zagallo, Nilton Santos, Amarildo, Quarentinha, Didi, Manga, ou é o Botafogo de 1968, com Cal, Rildo, Leônidas, Amarildo, Rogério, Jairzinho, Gerson, Paulo César, Carlos Roberto, Roberto Miranda, craques feitos em General Severiano, outros que vieram de rivais e que deram muito certo no Botafogo. Então, para mim, o maior Botafogo de todos os tempos talvez seja sempre esses. Sempre ou 62 ou 68. E 68 ainda tem a vantagem de ter ganhado tudo o que o de 62 ganhou, e ainda Campeonato Brasileiro de 68, e ainda o Mundialito de Caracas, chamado de Pequena Copa do Mundo, em cima do Benfica. Mesmo time que em 67 ganhou esse Mundialito de Caracas, em cima do Peñarol, e na final contra o Barcelona. É muito sutil essa discussão, e eu entendo quem defende o time de 2024, afinal de contas conquistou algo que os outros não conquistaram, uma Libertadores, mas a gente precisa contextualizar os textos, né? Libertadores em 62, 68 não valia muita coisa. Libertadores em 2024 vale demais. Então, se o Botafogo fosse campeão carioca e da Taça Guanabara, a gente certamente não estaria dando crédito a esse time. A gente só está falando do time de 2024, comparando com o Botafogo dos anos 60, porque a gente tem uma Libertadores e um tricampeonato brasileiro nas mãos, da maneira como foi. E pode ter, sim, um Mundial Interclubes. Por que não? Mas o sonho do Mundial Interclubes, ele
tem que ser passo a passo, porque está mais difícil. Para o Botafogo tudo é mais difícil. Os brasileiros sempre entraram em semifinais. A gente vai ter que entrar nas quartas de final, né? Aconteceu esse ano isso. Tem o Super Mundial de Clubes. Aliás, para o Super Mundial de Clubes... Então, assim, eu não sei a opinião de vocês, mas para mim o time de 2024 é o terceiro maior Botafogo de todos os tempos. E isso eu já acho muita coisa. E ele pode vir a se tornar o maior Botafogo de todos os tempos com o título mundial? É porque nós estamos falando de lendas nos anos 60, né? De campeões do mundo, de campeões de Copa do Mundo, de jogadores que mudaram a história do futebol. Não é o caso dos jogadores de 2024 ainda. Tem muitos jogadores jovens, como Luiz Henrique, Igor Jesus, Thiago Almada. Tem muitos jogadores jovens, mas com um potencial absurdo. Um potencial absurdo. A gente pode escrever uma história fantástica em 2024, mas a discussão vai sempre permanecer. Eu não gosto de fazer essas comparações, mas eu preciso bater o martelo. Os 3 maiores Botafogos de todos os tempos. Esse time de 2024 definitivamente está. E está lutando por um lugar ao sol lá no topo. Eu tenho certeza que muita gente vai achar que não, é esse. Mas a gente não pode simplesmente ignorar uma história vencedora que fez com que o Botafogo se tornasse um dos maiores clubes do mundo para a FIFA no século XX, né? Agora vamos lá. Estou falando do Mundial Interclubes, em que o Botafogo vai jogar com o time campeão da Libertadores e brasileiro. E a gente confia muito, né? O treinador do Pachuca já até falou que não, esse time do Botafogo é muito bom, tal, mas a gente vai com tudo. A gente vai fazer amanhã, né, um especial aí, Botafogo e Pachuca. Como é que vem o Pachuca? Quem é esse time do Pachuca? Como vem? Quem são os craques? A gente vai falar desse time do Pachuca para a gente já se preparar para o confronto de quarta-feira. Mas o que a gente precisa pensar é o seguinte: haverá chegadas e haverá saídas. Isso é muito natural. O Alessandro Brito falou sobre isso, mas ele obviamente falou da saída dos grandes jogadores, dos símbolos desse time de 2024. E aí a gente está falando do Luiz Henrique, está falando do Thiago Almada, está falando do Igor Jesus. É possível? É possível. O Igor Jesus é um jogador que, pelo valor que sair, o Botafogo já vai ganhar 1000%. Porque o Igor Jesus veio a custo zero. Se sair por, vamos lá, vai sair muito mais do que isso, né? 100 milhões de reais. Vai sair por muito mais do que isso. O Botafogo tem um lucro de 100 milhões de reais. Luiz Henrique talvez seja o jogador que demore mais a sair, tá? Porque existe um projeto de Luiz Henrique jogar no Lyon, se valorizar mais ainda. Só que ele não vai poder jogar no Lyon até o meio do ano. E o John Textor não quer abrir mão do Luiz Henrique, não quer abrir mão dele na rede Gol Futebol. Thiago Almada é um jogador que pode sair antes do Super Mundial. Seria muito ruim, né? Mas é um jogador que pode sair depois, antes do Super Mundial de Clubes, para valorizar ainda mais jogando pelo Lyon. Só que o Alessandro Brito também falou que é possível que alguns jogadores do Lyon joguem o Super Mundial de Clubes pelo Botafogo. Então muita coisa pode acontecer. Esse Botafogo, quer vocês acreditem ou não, pode estar mais forte ainda. Pô, mas espera aí, vai arrumar um jogador que joga igual o Almada? Não, não vai arrumar ninguém que jogue igual a ninguém. Mas a gente pode, com a mesma liga, com o mesmo grupo, a espinha dorsal e o treinador, conseguir fazer com que esse Botafogo compita de igual para igual num grupo tão difícil contra Atlético e PSG. Mas espera aí, o Arthur Jorge vai ficar? Gente, o que eu tenho para vocês, o que eu tenho para dizer a vocês hoje é que a tendência hoje é ficar. Falei isso para vocês ontem, tá? Que o John Textor garantiu que teria conversas depois do Mundial Interclubes com o Arthur Jorge. Porque o foco dos jogadores é a disputa dos jogos contra a Pachuca e, se passar, se der tudo certo, o jogo contra o Al-Ahly. Esses são os focos. O foco é passo a passo, degrau a degrau. Então ninguém vai falar de renovação agora. John Textor sabe de tudo, tá tudo às claras. E digo para vocês aqui no canal Gigante Glorioso, como eu falei ontem, a tendência é ficar. Arthur Jorge quer ficar, a família, a esposa no caso, Dona Maria quer ficar, tá todo mundo feliz, todo mundo muito bem acolhido, adaptado ao Rio de Janeiro. E eu falei para vocês antes de qualquer um, as propostas que o Arthur Jorge recebeu não eram de clubes maiores que o Botafogo. É só você botar na minha live que você vai ver isso, só você botar no vídeo que você vai ver isso. Nenhuma das propostas que ele recebeu eram de clubes mais importantes que o Botafogo. Então ele quer ficar, mas ele também quer uma valorização salarial até para se valorizar
quando o contrato se encerrar. Mesmo que o contrato seja estendido, uma valorização salarial por temporada. Normal, futebol hoje é isso, galera. Futebol hoje é isso. Então, Arthur Jorge, repito, tem muito mais chances de ficar do que de sair para a temporada, tá? Tem contrato com o Botafogo, a ideia, de repente, até que estique esse contrato, tá? Com uma multa que seja pagável, tá? Para que, beleza, completou 2025, joguei o Super Mundial, o Botafogo ganhou mais um título, agora está na hora de voltar para a Europa. Beleza. Fez uma jornada de 2 temporadas no Botafogo. Tá? O Botafogo quer mais, John Textor quer mais. Até porque sabe que é difícil encontrar um treinador com potencial do Arthur Jorge no mercado. Mas a ideia do Botafogo Way precisa ficar, né? E o Arthur Jorge é um dos responsáveis por isso, por esse trabalho que começou em 2022 e está sendo resgatado pelo Arthur Jorge nessa temporada de 2024. Algumas saídas já quase que confirmadas. Eduardo não fica para 2025, é um jogador que teve a sua importância, com gols na Libertadores, com gols no Campeonato Brasileiro, mas sofre muito com o seu histórico de lesões. A esposa deu um spoiler nas redes sociais de que o Eduardo não fica. Marçal também deu uma entrevista dizendo que a tendência é sair. Pesa muito a questão das lesões, do histórico de lesões, da idade do Marçal. Confesso, pelo que jogou o Marçal, eu renovaria mais uma temporada. Acho que o Marçal pode ser útil, inclusive deixando o cuiabano mais maduro. Mas agora você tem o Alex Telles no elenco, né, que é o titular absoluto. O Alex Telles, um jogador extremamente vencedor que chega para o Brasil para ganhar tudo. Mania de ganhar tudo. Então o Marçal perdeu um pouco de espaço. De certa forma, o Marçal é a terceira opção na lateral esquerda. Mas é o cara dos jogos grandes. É o cara que disputa uma final. É o cara que entra numa final de Libertadores. Então eu vejo ainda utilidade para o Marçal no elenco. Até porque o cuiabano pode ser vendido também. O cuiabano, o Botafogo pode fazer muito caixa com o cuiabano. E eu vejo o Marçal como um jogador importante no elenco. Pode ser zagueiro, a gente viu um jogo contra o São Paulo, fez um bom jogo. É um jogador que tem uma confiança agora lá em cima, né? Fez parte da derrocada e fez parte da glória eterna. Mas também já deu um indicativo que vai sair. Se o Botafogo não chegar com uma proposta, o atleta definitivamente deve buscar novos rumos. Não tem proposta. No início desse ano ele teve proposta do Grêmio, mas acabou não vingando, tá certo? Então há alguns indicativos. Tietê é outro que também pode sair, fala-se muito em Tietê no Vasco, já está adaptado ao Rio de Janeiro e tal, vamos aguardar, mas são jogadores que o Botafogo não deve procurar para a temporada de 2025. E chegadas, nós falamos aqui sobre o Bitelo, né, um jogador que foi do Grêmio, está lá na Rússia, o Botafogo confirmou essa sondagem pelo Bitelo, então é uma provável chegada para 2025, mas não é momento da gente falar de chegadas, a gente só está dando um spoiler para vocês porque os próprios jogadores acabaram externando isso, que não devem permanecer para 2025. Mas agora eles estão no Catar, focados no jogo de quarta-feira, que continuem a fazer história. Eu quero mais faixa, 2 está pouco, eu quero mais faixa. Beijo grande no coração de vocês, saudações alvinegras, fui.